Bom dia, olha eu de novo. Essa é a minha primeira parte, né? Falando do meu nascimento. Então, para quem não me conhece, eu sou a Adriana. Eu nasci na década de 70, mas eu sou do ano 78. Já estou na casa dos 50. Então, naquele tempo da minha mãe, as pessoas casavam cedo, não tinha muita demora, sabe, no namoro, noivado e casamento. Então, minha mãe não teve muito tempo para conhecer meu pai. Aquela paixão assim repentina e casaram-se em menos de 4 meses, eu acho. E meu pai levou ela para São Paulo. Ela muito nova, teve que adiantar um ano no registro de nascimento dela. Aí ela passou ainda mais de um ano para poder engravidar, que ela tinha problema. E lá ela passou momentos muito difíceis, dolorosos. Meu pai era muito ciumento, possessivo, ele não bebia, não fumava, não tinha esses vícios, mas ele não tinha equilíbrio mental. Pelo que ela fala, é uma pessoa que não é normal para fazer as atrocidades que ele fez assim. Não que eu esteja falando mal dele, porque eu já perdoei, eu não tenho contato com ele. Até, assim, eu tenho irmãos por parte de pai que talvez não goste desses relatos. Inclusive, eu não falo com uma irmã minha por parte de pai por causa disso, porque ela não acreditou nessa história. Então, nós tivemos um desentendimento. Ela disse que o pai dela jamais matou nenhuma formiga, fez mal a nenhuma formiga, porque queria fazer a minha mãe, que é mentira da minha mãe, enfim. Eu só sei que ele era muito agressivo com a minha mãe, muito ciumento. Pessoas da família dele confirmam, minha mãe confirma, minha avó. E minha mãe foi morar com a minha avó paterna, com ele, lá em São Paulo, que a minha avó estava separada do meu avô, ele reconstruiu a família dele novamente. E a minha avó passava a mão na cabeça dele, então ele era muito ciumento, ele mantinha minha mãe em cárcere privado, porque minha mãe não tem o direito de ver a rua. E para todo efeito, ele era solteiro lá em São Paulo, ele queria trazer até namoradas para dentro de casa, a minha mãe era a empregada dele. A minha mãe ajudava a minha avó nas tarefas, né? E ele trabalhava e vivia a vida dele. E quando chegava, se a minha mãe falasse alguma coisa, era pisa de morrer. Então minha mãe fala que ele metia muito a cabeça dela na parede, chutava ela, enfim. E ela sofreu muito. Agora você imagina uma pessoa nova, né, como a minha mãe, não alfabetizada porque era da roça, ela não estudou. Totalmente tímida, matuta mesmo da roça e tendo que lidar com a situação dessa longe dos pais. Aí uma vizinha se compadeceu da história dela. Deus sempre usa um anjo, né? Eu só sei que, resumindo, ela engravidou, fez tratamento, engravidou. E quando deu a notícia, ela disse que ele deu uma pisa nela, porque não queria mais filho. Eu sei que entre humilhações e outras, ela pediu para a vizinha escrever uma carta para os meus avós para vir embora para Palmeira dos Índios, Alagoas. E nisso a vizinha escreveu a carta, só que a vizinha não falou que ela estava grávida, porque o meu avô não aceitava, filha separada e grávida, né? Quem pariu seus Mateus que balança, esse era o ditado. Então ela veio embora. Depois teve que falar da gravidez e aceitaram, enfim, eu nasci. E foi uma bênção para os meus avós, porque meu avô, ele se apaixonou por mim de um jeito assim. E minha avó e me criaram. Minha mãe ainda voltou algumas vezes pro meu pai, diz ela que nunca deu certo, porque ele ficava só um mês bom. Ele agredia muito ela, às vezes que a minha avó contava. E 5 anos que a minha avó faleceu, a minha avó que me criou, né? Minha avó materna. Ela contava que ia levar o dinheiro do leite para minha mãe. Chegava lá, minha mãe estava toda com hematomas e minha mãe não falava nada, dizia que caiu, enfim. Ele vivia se mudando de casa, morava de aluguel, vivia se mudando de casa, ele não gostava da família da minha mãe. Minha mãe conta que ele deixava tudo contadinho, o alimento para minha mãe pôr no fogo. Então ele humilhava a minha mãe, que a minha mãe é índia, a pele da minha mãe é morena. Mas quem conheceu a minha mãe jovem disse que a minha mãe era linda, o cabelão. Ele cortou logo o cabelo dela quando ela casou, quando se casaram. Minha mãe sempre foi
corpão e bonita, e só não sabia ler nem escrever. Minha mãe, né, era da roça. Aí eu sei que ele causou muitos problemas psicológicos nela, ele humilhava ela pela cor, dizia que ela era negra, só que nós não somos descendentes de negro, e se fosse não tinha nada a ver, né, que eu não sou racista. Racista era ele e a família dele, quer dizer, a mãe dele, que Deus a tenha. Mas a gente é índio. Índio é aquela pele escura, né? Aquela pele caboclo, não é negro. Negro não é. É uma pele mais escurinha. Enfim. Aí a minha avó materna, ela é bisneta de índio. Tem essa descendência. Então ele dizia que a minha mãe era negra, analfabeta, porque não casou com uma mulher, né, que tinha condições, porque a família dele tinha nome na cidade, político e aquela coisa. Só que ele não tinha nada. Então voltaram várias vezes, brigavam, voltavam, brigavam, voltavam, e acabou que não deu certo. Mas os problemas psicológicos ficaram na minha mãe, né, que desenvolveram com o tempo. Então minha mãe casou novamente com meu padrasto, que também já descansa na glória, morreu cedo, com 65 anos. Eu não cresci com minha mãe e meu padrasto, eu cresci com meus avós maternos. Eles se apegaram de tal forma a mim que não deixaram mais a minha mãe me levar, né? Tipo, minha mãe que construísse outra família. Então eu não fui abandonada. E eu fui adotada pelos meus avós, mas não adotada. Foi uma adoção forçada, né? Porque meus avós quiseram me criar. E minha mãe ia, assim, logicamente que minha mãe ia me levar para criar com meu padrasto. Mas meus avós não deixaram. Meu pai ficava implicando que ia me tomar, com ciúmes, né? Que ia me tomar porque não ia deixar outro homem me criar, enfim. Aí meu pai construiu a vida dele da forma que ele bem quis. Até hoje ele é sozinho. Já tem quase 70 anos, mas ele é sozinho, ele não tem ninguém, ele não se dá com ninguém, ele não mora com ninguém. Ele ainda viveu muito tempo com uma mulher que teve 3 filhos e foi vivendo com um e com outro. Eu sei que ele fez muitos filhos, mas ele hoje diz que é crente, que prega a palavra e tudo, mas eu não sei se é realmente convertido, né? Ou é só uma capa. Eu não tenho contato com ele porque eu não me lembro de o dia que meu pai saiu do canto dele para me visitar, nunca na vida. Eu nunca precisei de um pirulito dele. Nunca ele deu nem pensão nem nada. Então a minha avó me levava para ver ele, a família dele, e eu ia forçada. E quando eu ia, eu não gostava muito. Então, quando eu fiquei adulta, eu não quis mais ir. Mas assim, quando eu encontrava com ele, benção, aquela coisa por educação, só muitas vezes até fugir para não ver. Não tenho nenhum carinho, nenhum afeto, nada disso, porque não tem condições, sei lá, não convivi. Aí guardei muita mágoa, assim, por muito tempo, muito rancor. Tive que fazer terapia na minha a fase adulta, né, para descobrir esses traumas todos e poder me ajudar, porque eu cresci uma pessoa com muitos problemas. E eu, apesar da cidade ser pequena, eu quase não vejo meu pai. Eu nunca vejo. Ele hoje é aposentado, eu não vejo mais ele, não vou na casa dele. Já pedi muito perdão a Deus, para Deus me perdoar, para eu perdoar ele. Mas eu não gosto desse contato. Sei lá, é como se... Eu não sei explicar. Eu espero que um dia eu perca isso, mas eu não guardo ódio, não. Eu já perdoei. Eu sei que ele fez muito mal para minha mãe, e é verdade tudo. E sei que ele fez muito mal para mim também, mas eu já o perdoei. Interessante que ele nunca fez essas coisas com outras mulheres, porque eu conhecia uma mulher dele, casou com ele muito novinha, tinha idade de ser filha dele. Porque ele ficou muitos anos casado com a minha mãe para divorciar. Aí ele, quando divorciou, tinha 22 anos. Aí ele casou com uma menina bem novinha, mais nova do que eu na época. E eram crentes e tudo mais. Ela traiu ele com os próprios irmãos da igreja. Eu sei que ela teve um filho e foram para a justiça e fizeram o teste de paternidade, aquela coisa toda. E hoje o menino já é um adolescente e tem problemas. Ele casou com essa mulher. E quando eu fui na casa dele, porque quando a minha avó era viva, vez e outra eu ia visitar ela. Aí eles moravam
perto. Inclusive, ele nunca cresceu na vida, porque a pessoa colhe o que planta. Ele nunca cresceu na vida por conta desse egoísmo dele, desse mal, que eu não sei se ele já se curou. Ele nunca prosperou. Então, ele vive hoje numa casa que era da minha avó. E ele vive sozinho. Então, essa mulher que casou com ele disse que ele era um excelente marido. E eu não entendo porque com a minha mãe ele era daquele jeito. Então, ele nunca agrediu mulher nenhuma. Era só com a minha mãe. Aí eu não entendo, sabe? Nunca parei para conversar com ele. Ele nunca quis conversar, nunca parei. Mas eu creio que a minha mãe não esteja inventando uma história absurda dessa. E ela tinha realmente os hematomas que a minha avó falava, que a minha avó ia visitar ela, se preocupava comigo. Tanto é que quando não deu mais certo nas tentativas, minha avó disse, não, agora eu vou criar minha filha. E ela resolveu dar um basta, né? Porque a gente tem um limite na vida. A gente vai dando chance, mas chega uma hora que a gente não quer mais. Chega e acabou. A minha mãe, ela foi muito madura, muito na decisão dela, quando ela disse basta, não quero mais sofrer, não quero mais apanhar, a pessoa não vai mudar, e ela resolveu viver a vida dela. Hoje ela é uma pessoa depressiva, ela é nervosa, toma remédios, ela engordou muito por causa dos remédios, é viúva, mas ela tá lá, né, com os problemas dela, psicológicos, por conta de muito... Além da pressão psicológica que ela sofria, ela também sofria agressão física. Enfim, isso acarreta muitas coisas na vida da gente, né? Muitas doenças psíquicas, mas Deus é conosco. Ela é um exemplo, né? Porque ela sobreviveu, ela foi corajosa, disse não. Então, muitas vezes eu me inspirava até nela. Meu Deus, porque eu não consigo dizer não, não consigo dar um basta, que nem a minha mãe fez. Até ela dizia, minha filha, faça como eu. Mas eu não sei o que era que eu tinha, que eu ainda dizia, não, eu não quero que a minha filha cresça sem pai, eu já cresci sem pai, não sei o quê. Enfim, é isso aí. Aí, essa é a parte 1, né? Porque tem a parte 2 ainda, né? Vai continuando a história da minha vida. Amém. Por esses momentos, né, que Deus me proporciona e eu vou falando. E é isso aí, minha gente. Espero que vocês gostem, né? E eu vou gravar mais vídeos, né, falando da minha vida.